Imagine um mundo onde todos falam a mesma língua, onde a humanidade, unida por um propósito comum, busca alcançar algo grandioso, algo divino. Não há barreiras de comunicação, não há fronteiras de entendimento. Um projeto audacioso é iniciado e o céu parece ser o limite. Mas por trás dessa união, há um segredo obscuro. O que acontece quando a criação desafia o Criador e tenta buscar a glória para si mesma? Em um único momento, tudo se transforma em caos, a língua se torna incompreensível. Essa não é apenas a história de uma torre que nunca foi concluída, mas um marco de como Deus intervém para redirecionar a humanidade e cumprir seus propósitos eternos. Por que Deus destruiu os planos de Babel? O que ele viu naquela torre que mudaria o destino da humanidade para sempre? Descubra o que realmente aconteceu em Gênesis, capítulo 11. Naquele tempo, toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Partindo os homens do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e os queimemos bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e betume como argamassa. Disseram ainda: Agora vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Assim, tornaremos famoso o nosso nome e não seremos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo e disse: Eis que eles são um só povo e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo do que pretendem fazer. Agora, não haverá limites para tudo o que intentarem realizar. Vamos descer e confundir a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu mais 403 anos e teve filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu mais 430 anos e teve filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando ainda seu pai, Terá, vivo. Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Os dias de Terá foram 205 anos, e Terá morreu em Harã. Gênesis 11 é um capítulo que nos leva a refletir profundamente sobre a soberania de Deus, a natureza do pecado humano e o avanço da história redentiva que culmina em Cristo. Ele nos apresenta 2 eventos marcantes: a construção da Torre de Babel e a genealogia de Sem até Abraão. Esses episódios, embora distintos, estão profundamente entrelaçados na narrativa bíblica,
pois ambos revelam a glória de Deus e sua fidelidade em cumprir seus propósitos, mesmo diante da rebeldia humana. O episódio da Torre de Babel começa destacando a unidade da humanidade em termos de língua e propósito. No entanto, essa unidade, que poderia ser usada para glorificar a Deus e cumprir seu mandato de encher a terra, é pervertida por um desejo de autossuficiência e glória pessoal. Os homens decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. O objetivo não era honrar a Deus, mas engrandecer seu próprio nome e evitar a dispersão pela terra, que era a vontade expressa de Deus desde a criação e reiterada após o dilúvio. Esse ato revela a natureza do pecado humano, uma tentativa constante de usurpar a glória de Deus e estabelecer um reino próprio, independente de sua autoridade. A construção da torre simboliza a arrogância do homem caído, que deseja alcançar os céus com seus próprios méritos e esforços, negando sua dependência do Criador. No entanto, a resposta divina a essa rebeldia é tão justa quanto misericordiosa. Deus desce para ver a cidade e a torre, não porque precise de mais informação, mas para mostrar sua atenção aos atos humanos e sua disposição em intervir na história. Ao confundir as línguas, Deus frustra os planos do homem e o dispersa pela terra. Esse ato de confusão não é apenas um julgamento, mas também uma demonstração da graça de Deus. Ao limitar a capacidade da humanidade de se unir em rebeldia, Deus impede que a extensão de seu pecado traga consequências ainda mais devastadoras. O nome Babel se torna um símbolo não apenas da confusão, mas também do fracasso inevitável de qualquer esforço humano que se opõe aos propósitos divinos. Na segunda parte do capítulo, encontramos a genealogia de Sem até Abraão. Esse trecho, que pode parecer apenas um registro histórico, é na verdade uma ponte crucial na narrativa bíblica. Ele demonstra que, mesmo em meio à confusão e dispersão de Babel, Deus está preservando sua promessa redentora. A linhagem de Sem, que é traçada até Abraão, aponta para a continuidade do plano de Deus, que não é interrompido pela rebeldia humana. Essa genealogia nos lembra que a história não é governada pelo caos ou pelas ações humanas, mas pela mão soberana de Deus, que conduz tudo de acordo com sua vontade. A genealogia também nos introduz a Abraão, que será chamado por Deus no próximo capítulo, para iniciar uma nova etapa na história redentora. É importante notar que Abraão não é escolhido por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Mesmo sua família é apresentada como vivendo entre os pagãos de Ur dos Caldeus, mostrando que Deus escolhe aqueles que ele deseja, independentemente de suas circunstâncias ou antecedentes. A esterilidade de Sarai, mencionada no final do capítulo, também prepara o terreno para a demonstração do poder de Deus em trazer vida onde não há possibilidade humana, apontando para a dependência total da graça divina. O que aprendemos com Gênesis 11 é uma verdade essencial. Deus é soberano e sua vontade prevalece, mesmo em meio à rebeldia humana. A confusão de Babel nos ensina que os esforços do homem para alcançar a glória sem Deus sempre resultarão em fracasso. Deus não apenas julga o pecado, mas também age para proteger a humanidade de si mesma, limitando os efeitos do pecado e redirecionando a história para a realização de seu propósito redentor. Esse capítulo também nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mesmo em meio à confusão e ao caos. A genealogia que conduz a Abraão é uma evidência clara de que Deus não abandona seu plano, mas avança com ele em direção ao cumprimento de suas promessas. Essa promessa será revelada de forma mais plena em Cristo, que é a verdadeira solução para o problema do pecado e da separação causada em Babel. Enquanto Babel dividiu as línguas e espalhou as nações, Cristo, pelo seu sacrifício, une pessoas de toda tribo, língua e nação em um só povo, reconciliado com Deus. Para nós, Gênesis 11 é um convite a nos humilharmos diante de Deus e confiarmos em sua soberania. Ele nos lembra que nossos esforços para alcançar a realização e a glória separados de Deus não apenas falharão, mas também nos levarão à confusão e ao julgamento.
Devemos reconhecer que toda a glória pertence a Deus e que só encontramos verdadeira paz e propósito quando vivemos para Ele. Que essa mensagem sirva como um lembrete constante do amor e da fidelidade de Deus. Ele não apenas corrige nossa rebeldia, mas também nos chama para participar de sua história redentora. Em Cristo, temos a garantia de que Deus está sempre agindo para o nosso bem e para a sua glória. Confie nele, mesmo nos momentos de confusão ou dificuldade. Ele é fiel e poderoso para conduzir sua vida para o propósito que ele planejou desde a eternidade. Que Deus abençoe você e o fortaleça na jornada da fé. Lembre-se de que Cristo é a resposta para o nosso anseio de propósito e paz. Que sua vida seja um reflexo da graça de Deus, para que em tudo seu nome seja glorificado.